Boa noite. Vamos começar aqui a nossa live. Hoje quero falar sobre a parábola do semeador. O nosso tema hoje é: o semeador saiu a semear. E está em Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20. Tá bom? Você que me assiste pelo YouTube, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, acione aí o sino na posição todas para você receber os próximos vídeos, tá bom? Faça aí um comentário daquilo que Deus tem falado do seu coração e compartilhe, tá? Compartilhe com seus contatos, seus amigos, né? As pessoas que você quer bem, para que eles possam também receber a gloriosa palavra de Deus. Tá bom? Vamos abrir aqui em Marcos, capítulo 4. É uma parábola maravilhosa. Veja aí. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se para a praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra
são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, louvamos o teu nome, agradecemos a ti por tua palavra, agradecemos a ti por esse momento que o Senhor preparou antes da fundação do mundo para falar conosco, para tratar de nós. E pedimos a ti, Senhor, que derrame o poder da tua palavra em nossas vidas, que sejamos alcançados por ela, que esta graça seja sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Peço a ti, Senhor, que venha nesta hora derramar do teu poder. Oro pelos enfermos nesta hora, que o Senhor possa estar curando os enfermos, derramando graça e poder, que os enfermos sejam alcançados, Pai, pela tua misericórdia e sejam curados para a glória do teu nome. Entrego as famílias em tuas mãos, peço a ti que cuide, Senhor, abençoe as famílias. Oro, Pai, por famílias enlutadas, que o Senhor possa trazer consolo, confortar os corações. E oro, Pai, entregando a nossa nação em tuas mãos, peço a ti que venha abençoar e guardar, derramando do teu poder, Senhor. E peço a ti que fale conosco através da tua palavra, derramando sobre nós tua graça e poder, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mais uma vez estamos reunidos aqui na nossa live para falarmos da palavra de Deus, né, que é maravilhosa, palavra linda, palavra que traz edificação, palavra que traz cura, a palavra do Senhor é poderosa. Ao ouvirmos a palavra, algo acontece em nós, né? E aqui, nesse texto, a gente vai falar sobre a palavra, porque quando o semeador saiu a semear, Jesus explica que o semeador saiu a semear a palavra, né? E essa parábola é linda porque Jesus fala de uma semeadura, né? E quer dizer, uma semeadura em vários tipos de solo. E esse solo são corações. E aí, esses corações é que vão dizer onde a semente caiu. A semente da palavra, ao cair no solo, ela vai germinar, né? E aí, depois da germinação, é que o solo vai mostrar quem ele é. E o solo é o coração humano. Então eu quero voltar aqui, a gente vai de novo, né, pegar esse texto e a gente vai dar mais uma lida nesse texto, a gente vai analisar esse texto, para a gente dar uma olhada no texto, analisar o texto e dar uma olhada em nós e analisar os nossos corações. Quem somos nós? Qual tipo de solo é o meu coração ou o seu coração? Qual tipo de solo são os nossos corações? Então vamos voltar. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Jesus sempre pregava por parábolas. E parábolas são o quê? Ele usava sempre uma situação do dia a dia para trazer um ensinamento. E nós, né, no nosso dia a dia, nós temos vários assuntos acontecendo no nosso dia a dia. Então a gente pode pegar um assunto desse que a gente pega aí, né, em jornal, em revista, no rádio, hoje na internet, né, na televisão. A gente pode pegar um assunto desse e trabalhar um ensinamento em cima desse assunto. Isso é parábola. Então Jesus falava por parábolas e ele explica que por que ele falava. Então vamos lá. Eu quero voltar no versículo 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Então Jesus pega um barco, à beira da praia, ele entra no barco, ele pede, né, afasta o barco da praia um pouco, e ele começa a pregar dali. Falar com o povo, né, e
ele começou a falar sobre a parábola do semeador, mostrando qual foi o trabalho do semeador, o que o semeador estava fazendo. O semeador saiu a semear, né? Não é assim que o texto diz? Então vamos ver. O versículo 2 diz assim: assim lhes ensinava muitas coisas, por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento, né? Ensinamento, estava ensinando a doutrina. Aí veja, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Então o semeador estava trabalhando. E uma pessoa que semeia a palavra de Deus, ela está trabalhando. Então veja aí. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Né? Tem muitas aves que comem sementes, né? Semente de milho, várias coisas, né? Muitas aves comem. Tanto é que alguns fazendeiros, alguns semeadores, né? Eles fazem o quê? Eles põem um espantalho lá no local da plantação, justamente para as aves não descerem ali. Senão elas vão cavar a cova que eles fizerem e vão pegar a semente e vão comer. E aí eles vão perder a plantação. Mas vamos voltar. Verso 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Então as aves vêm e comem, né? 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse versículo 9, né, que ele acrescenta aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é um conselho de Jesus para nós. Se temos ouvido para ouvir, temos que parar para ouvir. Porque tem gente que escuta, mas não ouve, né? Ela só escuta, mas elas não ouvem. Escutar é você escuta um ruído, né? Você está em algum local, você escuta um ruído e você não define esse ruído. Mas quando você escuta esse ruído e você para você definir, é que você está ouvindo. Então, veja só. Jesus vai trazer a explicação dessa parábola. As pessoas que estavam ouvindo ele, era a multidão, né? A multidão foi embora. Então ficaram seus discípulos, mais alguns. E esses, alguns que estavam junto com ele, seus discípulos, foram indagar Jesus. Que parábola é essa? Semeador? Semeador semeou o quê? Semeador semeou aonde? Eles queriam entender o que Jesus estava falando. Porque Jesus usou uma figura de um semeador. Então, quando ele usa essa figura de um semeador, né, e fala que o semeador saiu a semear, aí o que acontece aqui? Muitas pessoas que estavam ali saíram com esse mesmo questionamento. O que é o semeador? O que é a semente? O que é a terra? Né? Onde ele semeou? Então Jesus agora vai explicar a parábola. E é aqui que entram, né, os nossos ouvidos. Veja só, ele falou em parábolas, muita gente não entendeu, mas agora ele vai explicar. O semeador saiu a semear o quê? Então vamos ver? Vamos ver aqui. No versículo 10, ele começa essa explicação. E essa explicação começa a fazer sentido nas vidas das pessoas.
Os corações começaram a receber agora o poder da palavra de Cristo. Tudo bem, irmão? Tá bom? Um abraço. Deus abençoe. Veja só agora então, o poder da palavra começa a penetrar naqueles corações, por quê? Porque Jesus começa a explicar, dizendo, olha, o semeador saiu a semear a palavra de Deus. E aí a gente vai parar agora para ouvir. E ao ouvir, nós vamos ver, peraí, onde está o meu coração? Onde está o meu coração? Então vamos ver? Vamos lá. Verso 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Quando nossos corações recebem a palavra de Deus, algo acontece dentro de nós. Porque a palavra de Deus é uma semente que vai germinar dentro de nós e vai crescer dentro de nós. Então veja só o que acontece. Verso 15, ele começa essa explicação. Então veja, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada enquanto ouvem. Logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então veja só, quando nós recebemos a palavra de Deus, ela foi ministrada, né? Ela foi pregada, ela entrou nos nossos ouvidos, ela cai para o coração, mas o que vai acontecer se os nossos corações for um coração beira de caminho? Um coração beira de caminho é um coração onde a palavra cai, né? A semente, né? Que é a palavra, cai, ela germina, ela começa a crescer, mas o que acontece? Os pássaros comem. E aqui a figura do pássaro é Satanás. Satanás arranca essa palavra com facilidade. Por quê? Porque ela caiu à beira do caminho. Ela não tem, ali não tem terra. Então ela não cria raiz, ela não tem sustentação. E mais, ela está sendo vista. Porque ela não está debaixo da terra. Ela foi vista, então o que acontece? Ela não tem proteção e ela é tirada. Então Satanás tira a palavra do coração da pessoa. Por quê? Porque é uma pessoa beira de caminho. Beira de caminho é o quê? Uma pessoa que não cuida, não tem raiz. Sabe, ela é uma presa fácil. Então nós precisamos cuidar dos nossos corações. Porque ser beira de caminho, a gente corre risco total. A palavra de Deus, que é poderosa, que gera vida, que gera alegria, que traz cura, que ressuscita, que é poderosa nas nossas vidas, ela é roubada de nós, então ficamos como? Ficamos desprotegidos, porque a palavra de Deus é proteção. Então, cuide do seu coração, para que não seja um coração beira de caminho. Cuide do seu coração, para que seja um coração fértil, para que seja um coração boa terra. E a gente vai dar uma lida mais adiante. Vamos lá. Verso 16. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam.
Então, peraí, esse aqui é um segundo coração. O primeiro é beira do caminho, o segundo é coração rochoso. Um coração rochoso é aquele que a raiz não penetra. Então, é a palavra que ela cai no coração, mas ela não entra. Porque o coração é rochoso, é coração duro. Coração resistente. Resiste à palavra. Então, peraí. Então eu preciso cuidar do meu coração. Você precisa cuidar do seu coração. Os nossos corações não podem ser corações rochosos. Porque a palavra de Deus não vai penetrar. E quando a palavra de Deus não penetra, nada acontece na nossa vida. Não há mudança. Estou sendo claro? Então nós precisamos dessa mudança, dessa transformação, desse poder de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos disso. Aí, a gente vai agora ver um outro tipo de coração. O primeiro, beira de caminho. O segundo, coração rochoso. E o terceiro? Vamos ver. Versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Aqui também é complicado. É um coração complicado. Porque é aquele coração que o camarada recebe a palavra até com alegria. Mas a palavra começa a concorrer na sua vida com um monte de coisas. Ele tem preocupação com muitas coisas, com a riqueza, né? Ele tem preocupação com as coisas deste mundo. As coisas do mundo começam a sufocar a palavra. A palavra entrou no coração dele, mas as coisas do mundo também entram. E aí o que acontece? Acaba que a palavra de Deus fica lá embaixo. Ela fica em último lugar. E as coisas do mundo começam a acrescentar e crescer e ficar à frente. Então ele dá prioridade para as coisas do mundo e a palavra de Deus fica em último lugar. Então esse é o terceiro tipo de coração, que não é um coração bom. Nós precisamos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Jesus disse que o reino tem que ser buscado em primeiro lugar. Se nós não colocarmos a palavra de Deus em primeiro lugar das nossas vidas, ela não fica em segundo. Ou ela fica em primeiro lugar, ou ela fica em último. Então o coração espinhoso é um coração que põe a palavra de Deus em último lugar. Então ela não gera vida nele. Ela não traz alegria. Ele se alegra com as coisas que ele dá prioridade. O que é prioridade na sua vida? A palavra de Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas. Agora vamos ver o quarto tipo de coração. Primeiro, beira do caminho. Segundo, coração rochoso. Terceiro, coração espinhoso. Quarto, versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Isso aqui é interessante. Isso aqui é muito interessante. E hoje nós que estamos envolvidos com a internet, né? O que acontece quando você tem aí, né? Hoje eu vou falar aqui do canal, né? Você tem um canal, então você põe uma mensagem no canal. Aí, o que você espera? Que essa mensagem atraia alguém e esse alguém faça o quê? Esse alguém vai lá e se inscreve, esse alguém vai lá e aciona o sino na posição todas, esse alguém vai lá e dá um like, né? Porque ele gostou, ele dá um like. Aí, depois, esse alguém faz um comentário daquilo que ele recebeu. Depois, esse alguém faz o quê? Como ele gostou, ele quer que as pessoas que estão com ele também recebam. Então ele vai lá e comenta, e compartilha. Beleza?
Beleza. Isso é uma parábola. Agora vamos ver. O que Jesus fala desse coração? Olha só. Os que foram semeados à beira, ou em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando. Frutificando como? Compartilhando. Quando ele recebe, ele fica alegre, essa palavra gerou vida nele, essa palavra trouxe alegria ao seu coração, e ele quer que as pessoas que estão à sua volta, seus amigos, seus contatos, né, das suas redes sociais também recebam, e ele vai lá e pá, compartilha. Aí, a alegria que ele recebeu, os amigos, parentes dele também recebem. Então o coração dele se alegrou, ele recebeu a palavra e agora ele está frutificando, pegando essa palavra e levando ela para frente. Né? Vai no trabalho, fala no trabalho, vai na faculdade, fala na faculdade, vai numa fila de banco, fala na fila do banco, ele vai no mercado, ele fala com alguém no mercado. Por quê? Porque a palavra trouxe alegria, ele está alegre, e porque ele está alegre, ele quer ver também as pessoas alegres como ele, e ele começa a falar aquilo que ele ouviu. Então essa palavra gerou fruto na sua vida. E aí Jesus diz que essa palavra vai gerar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Isso é, esse camarada vai ficar o tempo todo falando daquilo que ele ouviu. Por quê? Porque isso trouxe alegria ao seu coração. Isso gerou vida dentro dele. Então nós precisamos ter um coração boa terra. Cuidar, né? Então quem cuida dos nossos corações? Quem pode cuidar? Você vai dizer o cardiologista? Não. Para essa situação aqui, cada um cuide do seu coração. A gente não pode jogar essa responsabilidade para o cardiologista. Essa responsabilidade é nossa. Nós temos que cuidar dos nossos corações. Então, cuide do seu coração. Para que o seu coração seja um coração boa terra. Ele não pode ser um coração beira do caminho. Ele não pode ser um coração rochoso. Ele não pode ser um coração espinhoso. Ele precisa ser um coração boa terra. Então nós precisamos cuidar para que os nossos corações sejam boa terra, para que nós possamos dar fruto. Agora o interessante é que esse fruto é para o reino de Deus. Quando nós frutificamos, não frutificamos para nós mesmos, frutificamos para o reino de Deus. Então nós precisamos ter essa definição viva dentro de nós. O fruto não é meu. Você já viu uma mangueira frutificar para ela? Ela fica feliz. Oh, que manga maravilhosa, que manga gostosa que eu produzi. E aí, poxa, eu só tinha que ter uma faca aqui agora para cortar, né, essa manga e comer ela todinha. A mangueira não come manga. Ela não frutifica para ela. A jaqueira não frutifica para ela. O abacateiro não frutifica para ele. A bananeira não frutifica para ela. A laranjeira também não. Pé de jabuticaba bonitinho lá, né? Você olha assim, aquela jabuticaba, né? Fica tudo pretinho assim o caule, né? Mas a jabuticabeira não frutifica para ela mesma. Repetindo, a jabuticabeira não frutifica para ela mesma. Então nós não frutificamos para nós. Frutificamos para a glória de Deus. Frutificamos para o reino de Deus. Que nós possamos cuidar de nós, do nosso interior. Que possamos ter alegria em ouvir a palavra. Não importa de onde você vai ouvir. Aí você vai dizer, mas aquele homem, mas aquela mulher e tal. Não, não faça isso. Ouça. Deixe a palavra penetrar os seus ouvidos. Deixe a palavra descer o seu coração. Porque é Deus falando com você.
Deus usou uma mula para falar com Balaão. E ele pode usar qualquer pessoa, ele pode usar até uma mula, ele pode usar um corvo, ele pode usar um porco, um boi, ele pode usar quem ele quiser para falar conosco. O nosso trabalho é ouvir e receber a palavra com alegria nos nossos corações. E não deixar que ela seja sufocada, não deixar que as aves venham tirar ela, não deixar que a sua raiz não penetre, mas que possamos ser um coração boa terra, onde a raiz penetra, onde a terra é fértil, onde a semente cresce, germina e dá fruto. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa, sua família com saúde, paz. Que a graça do Senhor, ministrada pela palavra, esteja sobre a sua vida e sua família. Que em nome de Jesus vocês sejam todos abençoados e guardados pela mão protetora do Senhor. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração. Senhor, nós louvamos o teu nome, agradecemos a ti por tua palavra. Pedimos a ti que fale conosco, que derrame graça e poder em nossas vidas, que sejamos alcançados pela tua misericórdia, guardados, Senhor, pela tua mão, que o Senhor possa cuidar de nós, Senhor. E assim, Pai, nós oramos, pedindo a ti que esteja sempre falando aos nossos corações através da tua palavra. E gere vida em nós, Senhor. Gere alegria, gere saúde espiritual, emocional, saúde física, que o Senhor possa cuidar de nós. E assim nós oramos agradecidos, pedimos a tua bênção, tua graça e oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que a graça do Senhor seja sobre a sua casa, em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe. Fique com Deus.